Olá, alunos, tudo bem? Pessoal do quarto A, quarto C da Escola Evaristo, nós continuamos conferindo atividades, estudando juntos. E eu gostaria de explicar para vocês que eu havia enviado para vocês vídeos de matemática apenas como demonstração, né? Uma forma de introduzir a divisão para você ver como se faz a divisão que dá exata ou que sobra resto, que é inexata. E em seguida tinha mais uma atividade que era do livro de matemática. Então, para dar uma variada no tema, eu dei uma mudada de assunto no vídeo anterior, falei de português, né, falando sobre texto dispositivo, e hoje eu gostaria que vocês pegassem o livro de história de vocês para a gente falar sobre o que está na página 42 e 43 do seu livro. Aí está falando do início da agricultura e da pecuária. Gente, a agricultura a gente já conversou várias vezes, eu espero que já esteja bem gravado na sua cabeça, que é a plantação de alimentos, né? Então a pessoa que trabalha na roça lá e planta alimentos é um agricultor. A prática que ele faz é a agricultura. Agora, pecuária é criação de animais, tá? Então imagine que você tem uma fazenda bem grande, onde você tem plantação de alimentos e cria animais também. Então você é um agricultor e um pecuarista, tá joia? Então ali está uma parte histórica, uma explicação que a agricultura teve início há cerca de 12 mil anos. Então, há muito tempo, né? Porque o homem precisava se alimentar, então é uma coisa que ele, desde cedo, começou a buscar a aprender. Nós já estudamos em um vídeo lá no comecinho, entre os primeiros que eu enviei para vocês, sobre vestígios arqueológicos, né? Que são marcas que um povo ou animais deixam por onde passa. E aqui está falando que vestígios arqueológicos indicam que esse processo ocorreu no Crescente Fértil, uma região que recebeu esse nome, que se estendia do rio Nilo, lá no Egito, até as margens do rio Tigre e do rio Eufrates, onde atualmente é o Iraque. No Crescente Fértil, tinha disponibilidade de água e os solos eram ricos em nutrientes. Então ali, se você for estudar na parte de geografia, na verdade é uma região de deserto que não é legal para plantar. Só que nesses lugares aqui específicos, está dizendo que o solo era legal, era bom, tinha água ali e dava para plantar. Favoreceram o cultivo agrícola, né, esses fatores. Então, ajudaram a desenvolver a plantação, a agricultura, principalmente de trigo e sorgo. Aí nós vamos falar sobre o sorgo, que é o seguinte: o sorgo ele é o quinto cereal mais produzido no mundo. Ele é usado para produzir farinha de amido, pães, biscoitos, é muito usado na alimentação animal ou em receitas onde substitui o arroz. Aí você fala assim, ele é um cereal? O que é um cereal? Cereais são sementes, grãos que nós podemos comer, como trigo, arroz, aveia, são cereais. Então o sorgo, ele é um cereal muito importante e ali dava para eles plantarem trigo e sorgo, então era importante para o pessoal naquela época. Apesar de cultivar algumas plantas, muitos grupos humanos continuaram se dedicando à caça e à coleta. Se a gente volta na história, a divisão do trabalho era assim: o pai saía, né, o homem, com os meninos que fossem filhos já maiorzinhos, assim, e eles caçavam os animais, as coisas, traziam para a mulher preparar, fazer um alimento. E a mulher ficava em casa com as crianças pequenas, com os idosos, ela preparava os alimentos e eles tinham plantação de alimentos e ela colhia. Então era caça e coleta. Mais tarde, cerca de 9 mil anos, eles começaram a domesticar animais, como ovelhas, porcos, cabras e bois. Gente, os animais até ajudaram muito o homem, né, e ajudam até hoje, no trabalho. Então, por exemplo, o cavalo, quando não tinha um carro, ele era um meio de transporte, o boi, ele puxava uma carroça, e fora os animais que nos dão, né, algum alimento, alguma coisa. Então, os animais começaram a ser domesticados desde essa época que o homem conseguiu perceber isso, né? Tem um quadrinho aí, atividade 26, que tem uma pintura egípcia feita há cerca de 4 mil anos. É uma pintura lá do Egito. E do outro lado também é uma pintura de lá do Egito, só que está retratando pra gente duas situações diferentes. Daí nas atividades estão perguntando, letra A, quais são as atividades representadas nas imagens? Então, na primeira,
você vai escrever que ali está demonstrando como era a agricultura, tá? Porque ali está mostrando plantação de alimento. Na B, qual produto que está sendo cultivado? Daí você vai colocar que é o trigo. Só que na letra A está perguntando também sobre a segunda imagem. Então a segunda imagem está mostrando a pecuária. Então lá na letra A você põe imagem 1, agricultura. Imagem 2, pecuária. Letra B, qual produto que está sendo ali cultivado? Trigo. Qual tipo de animal está sendo criado? Bois. Na página 43, com a prática da agricultura e da pecuária, os seres humanos aperfeiçoaram os instrumentos utilizados no dia a dia, que inicialmente eram feitos de rochas. Então o homem foi aprimorando também as ferramentas que ele usava para fazer o trabalho dele, né? A princípio, os instrumentos eram produzidos batendo uma rocha contra outra, criando extremidades cortantes, ia lascando, batendo, né? Assim se produziam pontas para as flechas, lanças usadas para caçar e lâminas que serviam de facas. Tem um quadrinho, ó, mostrando para você como eram produzidos os instrumentos, batendo uma rocha contra outra, produzia-se uma extremidade cortante, depois a extremidade cortante era afiada com um pedaço de osso. Na atividade 27, está falando de que materiais eram feitos os primeiros instrumentos, como eles eram produzidos. Com o decorrer do tempo, os instrumentos passaram a ser produzidos de rochas polidas, como os moinhos manuais, usados para moer grãos, e de metal, como as enxadas e as foices, usadas para arar a terra e ceifar a colheita. Então, aquelas ferramentas, né, para usar na roça, aí já mostra numa foto aqui também, né, como que foi evoluindo aí a criação desses instrumentos. Em sua opinião, a enxada, a foice e o moinho manual são instrumentos utilizados atualmente? Esses instrumentos se parecem com os utilizados pelos seres humanos no passado? No que são parecidos ou diferentes? Você já viu alguém usando uma enxada para limpar um terreno? Já viu a foice que é usada para cortar as coisas na hora de colher na plantação? Então aí é uma resposta pessoal, tá? Se você já tem esse conhecimento. Se não, procura saber. Coloca na internet, vai colocar lá quais são os instrumentos que são usados. Hoje em dia, para a pessoa trabalhar na roça, tem muito mais recursos, né? Não precisa ser tudo manual, tudo feito à mão. Tem máquinas, tem trator, tem muita coisa para ajudar no trabalho. Mas no começo, quando o homem não tinha todos esses recursos, ele tinha que criar com o material que ele tinha. Então aqui está falando disso. Agora, quando a gente fala lá do crescente fértil, só para encerrar, se você olhar a imagem, aqui parece uma lua crescente. Então, esse lugar onde era legal de plantar, de fazer as coisas, eles chamaram de crescente fértil, por quê? Porque era um lugar que tinha uma região, né, que tinha um formato como se fosse uma lua crescente, que era fértil, que era bom para plantar. Então recebeu esse nome, seria como se fosse um apelido, né? Crescente fértil. Então a gente tem que começar a estudar sobre vários temas, pesquisar agora não mais só sobre o nosso país, a gente já está vendo coisas do Egito, coisas do Iraque, de outros lugares. E é muito importante que você já tenha essa base para depois você chegar no Fundamental 2, né? Que é o 6º ao 9º ano. Então eu espero que você já se interesse pelo assunto e continue estudando, pesquisando. Sempre enriqueça o que você escuta assistindo filmes que falem sobre algum tema que a gente conversar aqui. Procure na internet vídeos, imagens para ilustrar. Tá? E fiquem com Deus, continuem se dedicando e depois nós vamos para outro tema. Fiquem com Deus.